Primeiramente, eu já acho que é absurdo o fato de o Flávio Bolsonaro, que hoje, né, pertence ali à equipe de advogados do presidente Bolsonaro, ter que até o Moraes pedir a domiciliar, né, para o pai, ou seja, né, o Moraes teria que fazer isso aí é o direito do Bolsonaro, mas a gente sabe que hoje aqui no Brasil tudo funciona na base da troca, né? Então o que o Alexandre de Moraes vai ganhar com isso? Eu vou te mostrar aqui a entrevista que o Flávio Bolsonaro deu ontem à noite, depois que ele saiu da visita ao pai, onde ele conta como é que foi a reunião com o Alexandre de Moraes, ok? Mas eu vou te contar. A decisão do Alexandre de Moraes baseia-se em alguns fatores. Um é o que ele vai ganhar com isso, sendo que ele está sob investigação do Master, ele e o Toffoli ali estão prestes a sair do STF, né, o que a gente espera, e ele também tem que conversar com o Lula, porque o Lula tem o Bolsonaro como troféu, né, preso ali no caso, é o troféu do Lula. Então assim, o Lula ele tem que pensar, na verdade é o que eu acho que o Lula pensa, né, então em qual cenário que eu vou ganhar? Em nenhum. Qual que são os dois cenários? O Bolsonaro estando aqui entre nós ou o Bolsonaro não estando mais aqui entre nós? O Lula perde nos dois. Uma, o Bolsonaro vira mártir, e aí que o Lula perde de vez. E agora, de acordo com essas pesquisas aqui, ó, Flávio Bolsonaro ganhando já no Amapá de 47, olha isso aqui, 47,5 da Revista Oeste, 47,5 contra Lula 41. E isso aqui eu achei interessante. Gazeta do Povo, por que até esquerdistas não listos estão pensando em votar em Flávio Bolsonaro? Vocês estão entendendo? E aí, pessoal? Pra eu colocar e dar o play aqui pra vocês, eu já falo, eu não senti o Flávio Bolsonaro muito animado em relação a isso, tá? Em relação a essa reunião que ele teve com o Alexandre de Moraes. Mas eu vou colocar aqui pra vocês verem, aí vocês comentam, ver o que vocês acham. O que vocês acham que vai acontecer, porque eu não senti uma animação muito grande. Dá uma olhada aqui. Tá melhor de ontem pra hoje, quando eu digo com ele, graças a Deus, tá melhorando, os remédios estão fazendo efeito, né? E tá ali dentro do planejado, sem intercorrências, e com aspecto melhor já, comendo melhor, então já dá um alento para nós. Antes da visita aqui, eu estive hoje lá no Supremo Tribunal Federal, eu e o Dr. Paulo Cunha Bueno pedimos audiência com o ministro Alexandre de Moraes, como advogados. Hoje nós formalizamos um novo pedido de domiciliar humanitária do presidente Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes nos recebeu há poucos instantes, uma conversa ali objetiva, onde nós pudemos reforçar aquilo que estava na petição, sobre preocupação da piora do estado de saúde dele, por ocasião do local onde ele se encontra, apesar de ser bem tratado na 19º Batalhão, de ter sido atendido prontamente, quando passou mal da última vez, trazido aqui para o hospital. Então, defendemos ali o que estava na petição, de que o quadro de saúde dele tende a piorar se ele permanecer no estado, o risco que é a saúde dele de continuar em diversos momentos do dia sozinho, e principalmente durante a noite, de ficar sozinho e ter alguma intercorrência, de ter alguma tontura, que é um dos efeitos colaterais do remédio forte que ele toma para tentar conter as crises de refluxo e de soluço, o risco de um acidente, de ele estar sozinho na cela e somente ser encontrado desacordado, com o risco de broncoaspirar, como aconteceu, mas com ele acordado. Então manifestamos a nossa preocupação, anexado o laudo, o comprometimento dos pulmões dele, por ocasião dessa última vinda dele aqui para o hospital. Então foi uma conversa ali objetiva, que nós pusemos as nossas preocupações, nossos fundamentos para reiterar o pedido da defesa para que seja concedida a prisão domiciliar humanitária. Como foi a recepção dele? A conversa foi boa? Uma conversa ali objetiva, né, como advogados, que pediram audiência com o juiz da causa. Então foi bastante ali tranquila, mas objetiva, onde nós pusemos ali as nossas razões, e ele, no momento oportuno, ficou de avaliar esse novo pedido da defesa. Ele não vai sair noite ainda a decisão? Não deu prazo a decisão, ele tem ali o tempo que ele achar necessário, como o juiz da causa, tá? Mas não foi isso, muito simplificadamente, né? Então preferi vir aqui, e foi um pedido formal que nós fizemos de agenda, eu acredito que esteja a agenda pública dele nos próximos momentos aí, ou nos próximos dias, né? Mas eu faço questão de, com toda a transparência, vir aqui conversar com a imprensa, que vocês estão aqui cobrindo a situação de saúde do presidente Bolsonaro. Eu acho que é informação relevante que, né, nós optamos aqui por ouvir de nós mesmos, né, antes que haja alguma distorção com relação a isso, foi simplesmente um ato ali profissional de advogados pleiteando um direito, né, do presidente Bolsonaro ao juiz da causa. Você fala como advogado, então, não como senador. Senador, foi o sexto pedido do tipo. O que leva o senhor, quanto filho, mas também quanto advogado, o senhor acreditar que dessa vez algo pode mudar para que o ministro mude essa percepção e conceda a prisão domiciliar? Porque dessa vez está bem comprovado na nossa petição que ele chegou aqui no estado mais grave de saúde, com os pulmões comprometidos, como nunca tinha acontecido antes, em função do líquido que ele broncoaspira, em função do refluxo, líquido que vem do seu estômago, e como está também colocado tecnicamente, do risco que o presidente Bolsonaro ocorreu, se houvesse uma demora maior no atendimento dele em ser trazido para o hospital, com as palavras do próprio doutor Leandro, se demorasse mais 1 ou 2 horas, tinha o risco, inclusive, de só evoluir para uma infecção generalizada, e esse risco de uma demora no atendimento, de perceber que ele precisa de atendimento, ele é infinitamente amenizado se ele estiver numa domiciliar, acompanhado sempre de alguma pessoa, inclusive durante a noite. Então acho que por essas razões, esse fato novo é bastante forte, está bem robusto na petição, e vamos aguardar a avaliação dele. O que a gente pode entender desse caso é que sim, o pessoal do 9º Batalhão, né, que é onde o Bolsonaro está, na Papudinha, eles tiveram um pronto atendimento, mas, pô, todo mundo sabe, até os próprios paramédicos lá sabem que o Bolsonaro ele precisa ter um cuidado ali 24 horas. Você viu que o Flávio Bolsonaro falou do refluxo? O refluxo do Bolsonaro entra no pulmão, entendeu? O líquido do refluxo entra no pulmão e aí isso pode causar, né, tem bactérias e tudo mais, que é aí o que pode causar essa infecção generalizada no Bolsonaro. Então, assim, é extremamente necessário que o Bolsonaro vá para domiciliar e tenha ali um cuidado 24 horas, né? E aí, assim, a gente vê o Flávio Bolsonaro num desânimo ali, né, e tudo mais. É a 6ª vez que é pedido a prisão domiciliar para o ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, né, pô, é a 6ª vez. Antes o caso do Bolsonaro não era tão sério, agora é extremamente sério, né? Será que isso vai comover ali? Será que isso vai
trazer uma pressão a mais, porque eles comprovaram isso na petição, colocaram os laudos médicos na petição que foi enviada para o Alexandre de Moraes, que foi entregue ali pessoalmente em mãos para o Alexandre de Moraes. Então nessa petição tá dizendo, meu amigo, é exponencialmente melhor para o Bolsonaro ficar na domiciliar, porque se ele ficar na papudinha, pode vir a óbito. Então assim, a gente pode encarar o Alexandre de Moraes como, ou você quer se colocar como uma pessoa, eu não quero dizer o nome, mas como é que eu posso dizer? Como uma pessoa que quer o mal, né? Que quer que o presidente Bolsonaro saia dessa por uma melhor, para não falar outro nome, começa com P, né? Ou você quer ajudar o Bolsonaro, no caso, eu sei que é até difícil a gente falar isso do Alexandre de Moraes, ou você quer ali não carregar essa culpa, né? Então, o Alexandre de Moraes, olha, eu vou te falar, esse cara, ele realmente tá surpreendendo cada vez mais. O cara tá carregando todo esse peso do Banco Master. Agora, carregar mais esse peso do Alexandre de Moraes, olha, ele deve ter recebido realmente muitos milhões para segurar esse peso, viu? Porque levar o Bolsonaro até esse limite e ainda assim falar que vai decidir no tempo dele a transferência do Bolsonaro para um regime domiciliar. Então, assim, pessoal, eu espero, né, e nós estamos aqui em oração, todos da direita, todo mundo, né, que preza pela vida do presidente Bolsonaro, estamos em oração, pra gente ver aí uma decisão que vai ser algo, vai ser um evento mundial, né, se o Bolsonaro for pra prisão domiciliar, de tanto que isso tá sendo, né, ali postergado, a gente não sabe disso no começo do vídeo, os interesses do Lula, né, os interesses do Alexandre de Moraes, e aí a gente entra, além de tudo isso, a gente entra, né, além de Alexandre de Moraes e Lula, a gente entra nessa questão do Vorcaro, porque eles têm que calcular, eu vou te ensinar a você pensar no jogo político, o que eles têm que calcular. Olha só, o Alexandre de Moraes já vai ser poupado por essa delação, que é o principal que pode fazer a gente realmente fazer com que eles caiam, né? Tanto ele quanto o Toffoli. Olha isso aqui, ó. De dia 16/3, tá? Ideia inicial de Vorcaro é mirar políticos e poupar a STF em delação. É a ideia inicial, tá? Mas será que essa é a ideia inicial ou ela é permanente? Né? Então o Alexandre de Moraes está dosando isso, só que ao mesmo tempo que ele tem que dosar, será que eu vou ser salvo nessa, né? Eu tô aqui provando a minha tese de que eu não tenho nada a ver com isso, apesar das provas estarem caindo em cima de mim e do Toffoli, no caso do Alexandre de Moraes, mas ao mesmo tempo eu vou ser poupado por enquanto. Só que em paralelo a isso, a gente tem o Bolsonaro que tá quase indo dessa para uma melhor, o Bolsonaro não tem mais condições de ficar, tá, em papudinha. Ele tem que ter cuidado 24 horas, meu. Realmente, se você olhar olha item por item, do que o Bolsonaro tá passando em termos de saúde, de refluxo, de soluço, né, de questão broncorrespiratória agora, bactéria, infecção. Cara, olha o nível que tá e o Bolsonaro tá lá, bicho, firme e forte, o bichão leão, uma máquina, tá? Então, assim, tudo isso eles têm que dosar. Essa questão aqui do Vorcaro também entra na jogada, porque o Vorcaro, quem que ele vai delatar? Ele vai me delatar agora, vai delatar depois ou não vai delatar, né? Então, o jogo político agora com o Vorcaro, o Lula, né, e o Moraes, o negócio tá fervendo, pessoal, porque isso sim entra no jogo de decisão do Alexandre de Moraes em transferir o Bolsonaro para o regime domiciliar, pessoal. Olha o centro que o Bolsonaro se encontra hoje, né, de todas essas decisões aí, é como se o Bolsonaro fosse ali o Bolsonaro tá sendo uma moeda de troca, entendeu? Pro Vorcaro, no caso, pro Alexandre de Moraes, pro Lula e pro Vorcaro, que estão sob todo esse escândalo que a gente tá vendo, pessoal. Então, assim, o que a gente espera é que nos próximos dias a gente tenha essa decisão, obviamente, né? Já que isso foi um pedido formal ali da equipe de advogado, que inclusive o Flávio Bolsonaro, né, hoje estando como advogado do presidente Jair Bolsonaro, foi uma baita de uma jogada de mestre, né? Porque o Lula fez isso lá em 2018, a mesma coisa com o Haddad, né? Então meio que foi uma jogada estratégica bem interessante, baseado ali no inimigo, né? Então você ter ali o Flávio Bolsonaro como advogado do presidente Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro tem acesso livre, né? Tem acesso livre ao Bolsonaro na prisão e tudo mais. Então, assim, pessoal, a gente tem agora 50% de chance do Bolsonaro e 50% de chance do Bolsonaro não ir para regime domiciliar, mas a gente tem que entender que isso vai custar a vida do presidente, gente, tá? Então, assim, vamos orar pelo Bolsonaro. Eu vou pedir para você deixar o seu like, comentar, se inscrever, ativar o sininho, ok? Comenta aqui se você acha, né? O que você acha de toda essa análise que eu fiz, ok? Porque sim, tudo é um jogo, tudo é uma troca nesse meio político, ok? Então, vou pedir para você também compartilhar esse vídeo, pra gente compartilhar a verdade, sempre a verdade aqui no Brasil. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal.